né? A população de origem latino-americana nos Estados Unidos já é muito grande. Isso daí leva a uma desagregação da sociedade norte-americana. Eles não têm como conter isso daí. Nesse sentido, eu queria introduzir o seguinte, né, que é o comentário principal que eu queria fazer. O Trump, ele é, na verdade, uma tentativa de correção desse problema. Vamos abstrair da ideologia, né? Daquele negócio Trump, ideologia, direitista, fascista, etc. e tal. Vamos observar bem os fatos. O Trump, a política moral dele, política de costumes, é uma tentativa de reverter as tendências de decadência da sociedade norte-americana. Porque o extremo liberalismo de uma parte da sociedade, da burguesia e tudo mais, tudo bem, pode ser bom você viver num lugar onde as pessoas toleram tudo. Mas, bom ou ruim, do ponto de vista histórico, é um sinal de decadência. Quer dizer, quando a maior parte da população só quer saber de gozo, você está na Roma Imperial no período mais profundo da decadência. Foi quando, né, acho que foi Petrônio, um escritor romano, falou que os romanos só se preocupavam com duas coisas, que era circo e pão. Quer dizer, é só divertimento, ninguém quer saber de pegar no pesado. Né? Nos Estados Unidos já tem isso daí. A política trumpista, que é contra essas manifestações de liberalismo mais extremado, contra os homossexuais, etc. e tal, pode ser vista como uma política muito reacionária, mas pode ser vista também como uma tentativa de conter esse declínio. Mesmo com a imigração. A mesma coisa com a imigração. É uma política reacionária contra os imigrantes, antidemocrática, mas ao mesmo tempo uma tentativa de resgatar o trabalhador norte-americano. E vamos falar o que é verdade. Num certo sentido, embora a gente não concorde com essa política dele, ele está certo, porque tudo isso leva a uma desagregação profunda dentro dos Estados Unidos. Só que o que ele quer, a receita dele também é inviável, porque a receita dele, num certo sentido, levaria a uma espécie de guerra civil dentro dos Estados Unidos. Por isso que o outro lado não aceita, porque se fosse exequível, o outro lado poderia ter um compromisso com essa política. A política do Trump só é viável se você tiver uma ditadura nos Estados Unidos. E uma ditadura bem rígida, né? E a gente vê isso aí claramente na política econômica. Ele quer repatriar o capital norte-americano. Ele quer inverter o processo de globalização. Tanto que eles aqui começaram com o negócio do ataque ao globalismo, né? Ele quer reverter esse processo e ele quer ter uma economia centrada nos Estados Unidos, o que fortaleceria os Estados Unidos, né? Digamos assim, fortaleceria internamente, mas levaria a um colapso da política econômica mundial do imperialismo, a dominação imperialista mundial, porque você trocaria o eixo. Ao invés de exportar capital, de explorar oportunidades para especulação financeira, você passaria à produção. E a produção dá muito menos lucro do que a especulação financeira. São contradições insolúveis. Quer dizer, o Trump, num certo sentido, ele está falando, compatriotas, precisamos corrigir o rumo porque nós vamos entrar em colapso. É a sociedade norte-americana reagindo, né, aos rumos que foram imprimidos a ela pelo capital financeiro internacional. Só que isso aí é totalmente inviável. E a luta que o Estado está levando contra o Trump mostra que eles não têm saída, né, a não ser fazer aquilo que os franceses chamam de fuga para frente. Quer dizer, ele tem que fugir da situação indo mais adiante. Não dá para voltar para trás. Essa é a conclusão do capital financeiro. Daí a guerra contra o Trump. Agora, eles vão conseguir, né, controlar isso daí, eles vão conseguir esmagar toda essa direita que está reagindo, né, de uma maneira peculiar a problemas reais. Não é que ela está reagindo... o Trump não é, por exemplo, o Hitler, que era um completo oportunista, que qualquer coisa para ele estava bom.
Se a economia fosse A, B ou C, né, desde que ele esmagasse aí a classe operária alemã e os judeus perseguisse aí, que era a demagogia principal dele, ele estava feliz. Né, o Trump não é assim. O Trump tem contradições muito agudas com a burguesia imperialista. Por exemplo, a gente viu o Trump no governo. Ele não se transformou num marionete dos banqueiros, etc. E tal. Ele tentou colocar em prática a política dele. Quer dizer, isso não é o Hitler, não é o Mussolini. Mussolini chegaram no governo, eles procuraram os grandes capitalistas, os banqueiros e seguiram a política dessa gente. Né? Nós estamos diante de uma crise que